resolvi fazer minha autobiografia, um documentário da minha vida. Não pretendo me sobressair, me vangloriar, pois sempre preferi viver no anonimato. Mas para conhecedores dos membros mais jovens, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, eles precisam conhecer as suas origens. Então eu prometo resumir o possível os meus relatos. Antes de começar, quero me dirigir ao Divino Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, visita agora minha alma, toma posse de todo o meu ser. Divino Consolador, fonte viva do verdadeiro amor e caridade, inunda a minha vida. Acende a tua luz brilhante e ilumina os locais mais profundos e escuros de mim. Afasta para bem longe o inimigo de minha salvação eterna e por misericórdia preenche-me com uma paz duradoura, uma fé inabalável e uma esperança firme que me permita viver os dias que me restam na fidelidade total ao Pai Criador, a Jesus Redentor e a Ti, fonte de santidade. Estamos na Lagoa Grande, fazenda onde nasci. Sou a 7ª criança nascida de uma prole de 18 filhos. Vim ao mundo no dia 26 de junho de 1937, num sábado, madrugada, porque não tinha relógio nesse tempo, então era madrugada. A parteira, Januária do Lexé. Recebi o santo batismo no dia 1º de maio de 1938, na matriz de Juazeiro, celebrada por Monsenhor Antônio Costa Rego. Meus padrinhos, José de Castro e Leovigilda de Castro, que era conhecida como Cabocla. Lagoa Grande era uma fazenda de Laura Viana e papai era vaqueiro desta fazenda. Aqui nasceram os irmãos Joãozinho, Yolanda, Maria Esperança, Joaquim, o nosso Quincas, eu, Isabel, a Belinha, Magdala, Gisélia, Eremita, conhecida por Mitinha, José Pequeno, e mais Gisélia, Eremita, e mais 3 que vieram a óbito ainda bebês. Com minhas irmãs, fazíamos as paneladas aos domingos em casas improvisadas debaixo dos pés de mamona. Gostava de brincar com as bonecas de pano feitas por tia Bezinha, irmã de mamãe. Nossos banhos na lagoa eram deliciosos. Pegávamos alguns cambões no curral e levávamos para aprender a nadar. Algumas pedras tinham nome: pedra da baliza, pedra da balança. Só as que eu lembro. Da família de papai, nascido na Boa Vista, conheci minha avó paterna, Yaya Maria da Glória, a irmã dele, e tia Morena, e alguns primos. Aqui nós tínhamos aquele carinho de meu avô, principalmente. Minha avó era um pouco mais, assim, muito trancada, assim, mas meu avô era muito, gostava muito de criança, trazia gente para passar dias aqui. E ali, naqueles caldeirões que você vive ali, tinha um dos caldeirões que era só do banho da gente. Nós tomávamos banho lá, mas era muito gostoso isso aqui. No 5º ano primário, em outubro, fui matriculada no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, dirigido por freiras salesianas, para me submeter ao exame de admissão. Era obrigatório naquela época. Fui aprovada com boas notas. Ali estudei até receber o meu diploma de professora.
Fui nomeada instrutora primária de ensino para Lagoa do Alegre. Comecei, então, a minha vida profissional pela matrícula de alunos. Como nunca tiveram a oportunidade de estudarem, tive que matricular uma quantidade de alunos, porque as famílias eram grandes, né? Em 1958, me submeti ao concurso público do Estado e fui aprovada. Sem um prédio ou lugar apropriado, senti muita dificuldade nos primeiros anos. Papai tinha uma casinha comprada ao senhor Zé Arvelino, perto da lagoa. Tomei uma mesa emprestada, onde os alunos escreviam suas tarefas. Tive que dividir as aulas em 2 turnos, pois não conseguia atender a todos quando foram aumentando as turmas. Na década de 60, o prefeito, senhor Lauro Viano, atendeu ao meu pedido e construiu o primeiro prédio escolar, que ainda existe. Depois de 5 anos de trabalho, consegui a nomeação de uma auxiliar, a professora leiga. Nossas festas de 7 de setembro e fim de ano letivo foram ficando conhecidas com grandes repercussões. Passei aqui ensinando ano após ano 25 anos. Em 1982, fui transferida para a sede em Casanova, para o Centro Educacional Antônio Horácio. Mamãe Tarsila, eu a tenho como uma grande mulher, uma esposa santa, uma mãe dedicada, uma dona de casa perfeita. No meu entender, um exemplo de humildade, caridosa, exemplar. Tudo isso numa mulher grandiosa. O Zé Martins, por exemplo, nasceu fora do casamento, mas ela tomou a iniciativa de cuidar dele. Para ela, era como se fosse outro filho. Ele soube ser muito grato e não foi difícil amá-la como mãe. Papai, Zé Lorde, como era muito conhecido por seu apelido, nas minhas observações era um líder nato, amigo e muito caridoso. Sua casa, onde quer que morasse, era cheia de gente. Eu sempre o admirei, como ele dava conta de alimentar tanta gente, sendo o único arrimo do lar. Veio de mudança para Lagoa do Alegre em 1950. Aqui nasceram Marieta, Fátima, Agostinho, Francisco de Assis, falecido bebê, e a auxiliadora. A parteira de todos eles foram Dona Aurora. Construiu aqui uma pequena capela a pedido de Monsenhor Costa, vigário de Casanova, com seus próprios recursos. As primeiras missas eram celebradas em sua casa, pois era a maior que existia. Quando o prédio escolar foi construído pelo prefeito Lauro Viano, as missas passaram a ser celebradas no prédio, pois a capela era muito pequena, não cabia o povo. Sua casa era hospedagem de quem chegava ou passava por aqui. Tinha na grande mesa o seu lugar preferido, a cabine. E eu nunca esqueço quando eu ouço aquela música de Nelson Gonçalves naquela mesa, eu me lembro dele. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Era meu herói, meu exemplo de honestidade, de união. O que fez de manhã e nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia. Não tinha povoado, mas muita caatinga por aqui. Fiquei feliz de morar com minha família. Com o passar dos dias, fui me adaptando a tudo. Logo fiquei curiosa do nome Lagoa do Alegre. Perto daqui tem um sítio chamado Alegre, onde morava seu João Horácio no Meriano, perto da lagoa. Outro sítio, Lamarão, tem outra lagoa. Para distinguir uma da outra, principalmente pelos vaqueiros, denominavam Lagoa do Alegre e a do Lamarão. Compreendi então e aceitei o Du de Lagoa do Alegre. Monsenhor Costa era vigário de Casanova. E como aqui não existia, nunca tinha tido missa, só tinha até a jiboia porque tinha igreja. E papai convidou
Monsenhor Costa para celebrar uma missa aqui depois que ele tinha feito a casa. E papai começou a receber, era quem recebia os padres que vinham naquela época montado, porque não tinha carro, não tinha estrada, os padres vinham montados. E então um dia o senhor Costa disse a papai, disse: Zé Lorde, aqui está precisando fazer uma capela. Aí ele disse: ei papai, que não tinha outras casas, não tinha. Papai fez uma capelinha com os recursos dele mesmo próprio, uma capelinha pequena. E aí disse a ele: Monsenhor, a capela está pronta, só falta o santo. Ele disse: pronto, o santo eu vou arranjar. Com um amigo meu que mora em Salvador, Alberto Dourado, até hoje eu me lembro. E quando foi em 1953, ele veio com a imagem, 13 de maio de 1953, a primeira festa de Nossa Senhora da Padroeira, ficou como padroeira aqui, Nossa Senhora de Fátima. Então, daí para cá, de 1953 até agora, nunca faltou a festa em maio, os 9 dias do novenário. E os negociantes traziam confecções, que naquela época era difícil, e tudo de casa, né? Bacias, panelas, que aqui não existia comerciante, só se tinha em Casa Nova, Petrolina. Então as mulheres juntavam o seu dinheirinho para fazer as compras para casa, né, de suas vasilhas. Também vinham cozinheiras do Oricuri, vinham pessoas fazer comida, faziam barracas de comida. E era assim a festa, muita gente. Muitos casamentos, porque era uma vez por ano, muitos batizados, tinha vez de ter mais de 100 batizados, acredito, na festa de maio. Então, não, todo mês nós temos missa aqui, mas infelizmente eles voltaram, né, foram embora para... Foi na época de Dom Tomás, que foi o primeiro bispo de Juazeiro, que trouxe esses padres canadenses para aqui. Então, eles se hospedavam depois que eu me casei, passaram a se hospedar todos aqui comigo. Tanto que tem ali o quarto padre, onde se está. Trabalhei muito, fiz da minha profissão um apostolado, porque a minha juventude foi toda aqui, na Lagoa do Alegre. Eu cheguei aqui com 18 anos e meio, me formei. Em 57 comecei a trabalhar e passei 25 anos aqui. Aqui eu ensinei, aqui também, na escola radiofônica, a pedido de Dom Tomás. Era escola para adultos. Eles vinham aqui para o prédio com os seus dinheirinhos, aprender a ler. Pessoas até de muita idade ainda aprendeu a ler alguma coisa. Mobral, tudo isso não era para ganhar, era como voluntária. Eu ensinava como voluntária. Criei aqui o Clube de Mães. Para quê? Para ajudar as mães, para ensinar o corte e costura, para ensinar o bordado, ensinar aqui a fazer bolos, para fazer a parte culinária, como ginetes, como essas coisas assim que a gente fazia. O Padre Lira, aqui do Piauí, ele tinha uma fundação ruralista de bordados aqui, perto de Dona Inocência, que era Curral Novo naquela época. Viu a dificuldade aqui que eu tinha de material, porque a gente não tinha como comprar material. Então ele me propôs, me levou lá na fundação, propôs a fornecer material. Ele vendia nossos trabalhos junto com os de lá da fundação. Aí pagava, né, o que nós tínhamos tirado lá, e o restante eu dava para as mães que tinham feito os bordados. Eu já estava morando lá, em Casa Nova, e então eu tive o conhecimento como era que funcionava para ajudar o pessoal, os ruralistas, a parte rural, vinham alguns ensinamentos, algumas coisas com engenheiro agrônomo, por minha conta, por todo o documento, tudo eu fiz depois que eu fui como vereadora, que não podia. E aí fizemos a reunião, passou para a Magdala, minha irmã. Depois ela não pôde mais, aí passou para Itamires, é quem é hoje a presidente da associação. A Lagoa do Alegre de hoje, porque o meu sonho, quando os meninos terminavam o primário, tinha que sair, não tinha um ginásio, hoje tem. Temos aqui um ginásio, né? Temos aqui o 2º grau, que os meninos já se formam aqui mesmo, né? Temos ruas, calçadas, como nós podemos ver aqui, energia, telefone, internet. A lagoa
e o buracão na nossa cacimba bem cuidadas, bem, porque antes faltava água e agora a gente está vendo os caminhões passando aqui enchendo de água, transmitindo. Eu mesmo estou comprando água porque pegada lá do buracão dá para, então está tendo bastante água, justamente por causa das limpezas que foram feitas durante esse governo. Vários postos artesianos foram abertos, estradas, merenda escolar de qualidade que não tinha, ônibus para os estudantes, um posto de saúde com médico, com ambulância, vacinas para crianças e adultos, medicamentos, né? Não está faltando medicamentos, enfermeiras, né? Nós, junto lá ao ginásio, nós vimos também há pouco tempo, o prefeito fez aquela quadra de esporte que foi muito útil para os alunos, para as crianças, para os adultos, que tanto reclamavam, né, por uma quadra para... Então, eu vejo mutirões de saúde, não foi só um que já veio para aqui. Então, eu vejo uma Lagoa do Alegre muito diferente do que eu imagino. Daqui eu cheguei aqui que só era mato, né?